Agora vamos trazer uma temática, já começando o programa, que é de extrema importância, que são os direitos da criança com transtorno do espectro autista. Falar sobre esse direito da criança é sempre prioridade, ainda mais na semana que a gente comemora a data delas, né? Dia 12 de outubro. Além dos direitos relacionados à educação inclusiva e acompanhamento multiprofissional, crianças com espectro e outras condições atípicas podem ter o direito ao BPC e a gente vai saber mais no seu direito. E aqui no estúdio eu recebo para nos explicar melhor sobre essa temática a Maria Eunice, advogada previdenciária. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Bom dia, MD. Joana. Que prazer estar aqui. Então vamos lá falar de direito previdenciário e dos direitos da criança autista. Exatamente. Se você aí está em casa nos acompanhando e quer participar, enviando perguntas, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do MD, o 991050400. E também tem QR Code aí na tela para facilitar todo esse processo. Agora, Maria Eunice, eu gostaria de começar a entrevista já perguntando quais são os direitos da criança com transtorno espectro autista. Quando a gente fala do direito previdenciário, a gente entra no direito ao benefício de prestação continuada, que é o maior deles. O espectro autista, ele traz para essa criança, para essa família dessa criança, a necessidade de um tratamento multiprofissional, né? Normalmente, há crianças autistas não verbais que precisam de um acompanhamento com fonoaudiólogo, ele vai precisar aí de um acompanhamento psicoterapêutico, psicopedagógico, além de toda uma estrutura também da escola que vai precisar acompanhá-lo de uma forma muito específica. E, neste sentido, a gente entende que esta situação, esta circunstância traz para esta família um custo, uma demanda financeira maior, e aí é onde entra a necessidade do benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial vindo do governo federal através do INSS, que é a Previdência Social, que vai pagar para essas crianças, para essas famílias, o valor de um salário mínimo mensal, até que ela se torne maior de idade, que entre no mercado de trabalho e que possa, enfim, aí atuar. Porque a gente sabe que não é considerado uma deficiência, porque essa criança vai poder se acomodar no mundo da sua maneira e poder viver normalmente como todos nós. É mais um auxílio para os pais, né? Isso, exatamente. E são só as crianças com o transtorno do espectro autista ou tem outras crianças com outras características atípicas que também têm direito ao BPC? O BPC ele vai atender todas as crianças que são consideradas portadoras de alguma deficiência ou de alguma limitação a longo prazo que possa interferir na sua vivência no cotidiano, a sua vivência, a sua desenvoltura, o desenvolvimento das suas atividades cotidianas como criança, que é ir à escola, aprender a falar, aprender a ler, aprender todas as cognições básicas ali que uma criança comum, né, não chamaria de normal, mas com uma criança comum poderia acessar um pouquinho mais rápido. Por isso que é importante quem está nos assistindo, acompanhando a entrevista, mandar uma mensagem, tirar dúvidas, se tem alguma dúvida sobre a criança atípica que tem em casa, se quer saber quais os direitos, é só enviar para o 991050400. Agora, Maria Eunice, me conta como lutar na justiça por esses direitos, como fazer esse requerimento. Pois é, Joana. O benefício de prestação continuada ele tem um detalhezinho aí que faz toda a diferença. Ele não é para todas as crianças atípicas, infelizmente. O governo federal, ele em sua legislação, vai dizer que o benefício de prestação continuada vai atender aquelas crianças que são consideradas atípicas e de baixa renda. E aí, neste sentido, além do diagnóstico do autismo, é importante também comprovar a baixa renda do grupo familiar dessa criança, que pela legislação se atende da seguinte maneira, é 1/4 de salário mínimo por pessoa, ou seja, num grupo de 4 pessoas, uma mãe, um pai e 2 filhos, é permitido ter somente um salário mínimo para a sobrevivência daquele grupo familiar, e se aí uma dessas crianças for diagnosticada com o espectro do autismo, ele vai poder solicitar junto ao INSS esse benefício de prestação continuada. Se for o caso de, neste primeiro momento, o INSS não entender o direito desta criança como um direito válido, é importante seguir numa ação judicial de concessão de benefício de prestação continuada para que ela possa acessar esse benefício, sim. Então, tem, de toda forma, como entrar com o recurso, né? E quais são os exames, os documentos que são necessários, além da comprovação da renda de um salário mínimo pela família, quais são os documentos necessários para comprovar que aquela criança possui aquela característica? Existe um laudo multiprofissional, como eu havia dito, inclusive o lugar onde
aqui em João Pessoa, pelo SUS. O lugar onde melhor se consegue esse laudo, eu diria, é pela FUNAD, onde essa criança ela vai passar por multiprofissionais que vão verificar. E aí todos eles diagnosticando e apontando para o autismo vai ser diagnosticado por um laudo da própria FUNAD, assinado por todos esses profissionais, esse diagnóstico. Então esse laudo ele é o principal de todos. Não há exames de cognição, exames de imagem que possam comprovar o autismo. Ele é comportamental, como outras situações de transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então, a criança típica ela não vai se comprovar isso através de um exame de imagem, uma tomografia, uma radiografia, mas sim de uma análise comportamental que vai ser feita por todos esses profissionais aí, multiprofissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Então, a partir de uma análise multi, esse laudo vai ser emitido e com a emissão desse laudo é possível já ir direto para o INSS, junto à comprovação da renda, para solicitar o benefício de prestação continuada. Maravilha. E já tem pergunta, viu, dos nossos telespectadores. Coloca aí na tela a primeira pergunta para a gente conferir qual é a dúvida. Maria Eunice, enquanto estão colocando na tela, eu queria te perguntar, uma casa que possui mais de uma criança atípica, ela pode receber o benefício 2 vezes ou ele só é concedido por uma criança em cada residência? É possível sim flexibilizar essa legislação da questão da renda, especialmente porque aquela criança autista que recebe esse valor de benefício de prestação continuada vai ter esse benefício encerrado nas suas próprias demandas. O que é que eu quero dizer com isso? Que ele vai precisar, algumas crianças elas demoram um pouquinho a largar a fralda, algumas têm uma seletividade alimentar e precisa comer um tipo específico de leite, e tudo isso acaba também sendo muito caro quando somado às consultas, ao tratamento em uma clínica particular, que é possível depois da concessão do BPC. Então, quando essa criança comprova esses gastos com ela mesma e aparece uma outra demanda de uma outra criança, ainda que o grupo familiar esteja ali no limite de sua renda, é possível sim a concessão e uma flexibilização desse valor da renda e aí a concessão do benefício. Existe também a possibilidade de ser uma casa com muitas crianças, né? Acontece, o brasileiro gosta de ter filho. Então, eu, por exemplo, tenho um cliente que tem 9 crianças, então não vai fazer muita diferença naquele cálculo da renda, e aí acontece, né? A gente tem tido aí uma leva altíssima nos últimos anos da descoberta de crianças com autismo, e aí nós entendemos que é possível sim, vai depender de fato a adequação ao caso concreto. Compreendido. Agora sim temos a pergunta dos nossos telespectadores. Vamos colocar na tela para a gente ler e tirar as dúvidas de Aloísio. Bom dia, Aloísio. Meu filho é aposentado, ele está no espectro autista. Ainda assim, eu sou obrigado a pagar pensão? Oi, Aloísio, bom dia. Então, a pensão alimentícia, ela não tem nada a ver com o que o seu filho recebe. Na verdade, é uma responsabilidade parental, né? Seja do pai ou da mãe, aquele que não está com a guarda majoritária. Então, essa obrigação, ela se mantém, sim, lá na esfera do direito da família. Nesse caso, do direito previdenciário que ele conseguiu acessar com a concessão do benefício de prestação continuada, não vai dispensá-lo do pagamento da pensão alimentícia. Falando justamente sobre essa questão dos direitos, existe uma idade limite para que o benefício do BPC da criança com espectro autista ele seja cortado ou é um benefício para a vida inteira? Então, a legislação fala que o benefício de prestação continuada deve ser revisado a cada 2 anos, é uma revisão bienal, tanto para a criança quanto para o adulto. A ideia é que aquela patologia, doença ou situação de saúde que ocasionou o BPC possa ser reconstruída, possa ser melhorada e, neste sentido, esse benefício deve ser cessado para fins de economia dos cofres do governo federal. No entanto, essa revisão ela não tem acontecido com certa frequência. No momento, inclusive, está acontecendo, mas a gente tem visto que o INSS ele tem pouco pessoal para fazer essa fiscalização. Então, a tendência, em prática, não em teoria, é que esse benefício siga para o resto da vida, com a necessidade, e aproveito a oportunidade para trazer essa informação, com a necessidade da atualização bienal do cadastro único, que é a manutenção ali do grupo familiar dentro do enquadramento de renda que o governo federal pede,
mas sem que haja uma fiscalização e um chamado à revisão para perícias médicas federais, administrativas, ou dentro da Justiça ou dentro do INSS. Maria Eunice, e o caso assim, o espectro autista é uma condição, não é uma deficiência e nem por causa disso impede da criança crescer e entrar também no mercado de trabalho, né? O que eu queria saber, a partir do momento que a criança se torna adulto e é inserido no mercado de trabalho, o benefício ele é cancelado? Sim. Inclusive, essa pergunta é interessantíssima, porque o que nós temos visto é que crianças, na verdade, crianças com autismo ou adultos com autismo são das categorias de pessoas mais inteligentes com as quais nós podemos conviver e conversar. A cognição dessas pessoas ela é altíssima e a tendência é que elas sejam ótimos profissionais e ingressem no mercado de trabalho com bastante destaque. Então, a ideia do benefício de prestação continuada é permitir um acompanhamento desta criança, desse humano, e esse acompanhamento adaptado com uma evolução ali no seu quadro. Então, existem autismos de graus mais elevados que podem aí ser adaptados à realidade, né, com todos os acompanhamentos multiprofissionais. E aí, neste caso, quando ele entra no mercado de trabalho e assina a carteira, o benefício é cessado automaticamente ou, de pronto, ele pode entrar e ali fazer o Enem e apresentar um pedido ao INSS pela cessação do benefício, se compreendendo como alguém que já não precisa mais desse assistencialismo e já pode entrar, de fato, no mercado de trabalho. Maravilha! E tem mais dúvidas dos nossos telespectadores. Coloca aí na tela para a gente conferir. Bom dia! Adolescente com TDAH e baixa renda tem direito? Então, vamos lá, bom dia. O TDAH, assim como todos os outros transtornos psicológicos ou psiquiátricos, ele vai ser avaliado de acordo com o grau de acometimento. O que é que isso quer dizer? O quanto que isso interfere na vivência desse adolescente, na vivência desse adulto e no exercício de suas atividades naturais. Se ele precisa ir à escola, o quanto isso interfere no seu exercício de aprendizado, se ele precisa trabalhar, o quanto isso interfere no seu exercício de atividade laboral. Então, a partir dessa análise de interferência desse transtorno com a sua atividade comum, quando se vincula essas duas necessidades, qual é o resultado? Se o resultado for uma incapacidade ou uma limitação a longo prazo, um impedimento do exercício normal de sua vida comum, aí sim é possível solicitar um benefício de prestação continuada, não importa qual seja o transtorno ou qual seja o laudo. Essa análise ela vai precisar ser realizada. Maravilha. Tem mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores. Vamos conferir aí qual a dúvida. Bom dia, gostaria de saber quem recebe o BPC Loas pode receber o Bolsa Família e se não perde o benefício do INSS. Tá aí a pergunta de Gleison, nosso telespectador. Oi, Gleison, bom dia. Não necessariamente, tá? O benefício de prestação continuada, apesar de ser pago pelo mesmo cofre, que é o governo federal, quem vai fazer esse vínculo de dados é o próprio sistema do governo federal e não necessariamente vai ser feito automaticamente. Existem pessoas que têm benefício de prestação continuada, o BPC, concedidos e continuam recebendo o Bolsa Família. O que acontece é a possibilidade de uma baixa nesse valor. Hoje o Bolsa Família é pago às vezes até R$900, R$1.000, mas ele inicia ali com 600, em alguns casos 300. E aí, quando se tem mais filhos e você recebe o benefício de prestação continuada de um deles, é possível que você continue recebendo o Bolsa Família para a manutenção dos outros filhos. Mas se for um filho único, esse corte ele é previsto pelo governo federal, mas não necessariamente acontece. Maravilha. Maria Eunice, eu gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui conversando comigo, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, e a porta daqui da casa está sempre aberta para você voltar, viu? É um prazer estar aqui, vai ser um prazer voltar e um bom dia para todos vocês. E eu sei que tem muitas pessoas que ficaram em casa com algumas dúvidas que infelizmente a gente não conseguiu responder. Então, Maria Eunice, fala pra gente como te encontrar, como te procurar, para o pessoal entrar em contato. Tem o seu Instagram, né? Isso, o Instagram aí que está na tela, Maria Eunice Cabral com 2 L's no final. Nós ficamos à disposição para trazer informação sobre direito previdenciário. Muito obrigada, até a próxima.